Você sabia que a Covid-19, o câncer e demais doenças tendem a se agravar em pessoas que têm a imunidade baixa, inflamações no organismo, mas que essa realidade pode ser transformada com simples mudanças nos hábitos alimentares? Eu vou te ensinar. Eu sou Cleonice Ferreira, especialista em plantas e probióticos há mais de 10 anos e idealizadora do projeto Ato de Amor e Saúde e Vida com Probióticos. Hoje, infelizmente, mais de 95% da população mundial está doente, sejam com doenças crônicas, sejam com sintomas leves. Mas é uma parcela de população que está sofrendo, que tem um organismo debilitado por alguma coisa. Só que o mais agravante em tudo isso é que boa parte dessas pessoas sequer tem conhecimento de que estão doentes, sequer tem conhecimento de que o seu organismo não está funcionando bem. Isso torna cada vez mais difícil as pessoas terem uma qualidade de vida. Mas a boa notícia é que mais de 80% da população brasileira já se conscientizou da necessidade em mudar os seus hábitos e conquistar um estilo de vida saudável. Essas pessoas, elas querem uma qualidade de vida através da mudança de hábitos alimentares, a aplicação diária de exercício físico e mudança até de mentalidade, né? Porque se não começar por aí, não muda nada. Agora eu te pergunto, em qual grupo você está inserido? No grupo que simplesmente está doente ou no grupo que já se conscientizou da necessidade em melhorar o organismo? Afinal, nós temos como mudar isso, mas primeiro é preciso você entender. Você pode até comer o tempo todo, mas você realmente está se alimentando corretamente? Você é o que come, o que você tem comido, mas nós temos como mudar isso através da mudança dos hábitos alimentares, você começando a praticar atividade física diariamente e eliminando algumas coisas da sua alimentação que não são tão benéficas. E o melhor de tudo, essa mudança toda é com baixíssimo custo alimentar. Você não vai gastar uma fortuna em suplementos, em alimentação caríssima. Não, você vai comprar alimentos saudáveis e naturais, e é disso que nós vamos falar. Inicialmente, eu gostaria de saber de você se você se alimenta da forma correta. Afinal de contas, nem tudo que se come é alimento, nem tudo que nós ingerimos vai trazer benefícios ou nutrição ao nosso organismo. E, inclusive, ao contrário disso, muitos desses ditos alimentos, muitos produtos completamente industrializados, cheios de conservantes, químicas, são prejudiciais ao nosso organismo. Eles são capazes de trazer inflamações, de causar muitos malefícios e, dessa forma, causar outro tipo de doença. E o que é pior, muitas dessas vezes nós não percebemos a curto prazo esses sintomas. Muitas vezes esses sintomas não se manifestam a curto prazo e as inflamações tendem a ir piorando e podem causar reações alérgicas, podem causar obesidade, podem trazer outros transtornos ao nosso organismo. Mas nós podemos mudar isso. Eu vou te dizer como. Vem comigo que eu vou te contar a minha história. Eu sou casada, mãe de 3 filhos já adultos e desde o nascimento do meu primeiro filho que eu optava por tratamentos alternativos, tratamentos com plantas medicinais. Claro, nunca abandonei a medicina, nunca deixei de levar ao médico quando necessário, mas sempre que possível eu optava por chás, por emplastos, por pomadas que fossem obtidos através de meios naturais. Dessa forma, eu fui implantando gradativamente essa vida mais saudável para os meus filhos e para mim. Eu sou tataraneta de uma índia, então a minha avó, que já trazia todo o conhecimento familiar através das plantas, trouxe para minha mãe, que veio automaticamente trazendo para a minha vida esse conhecimento. E é um conhecimento que nós não abandonamos, ao contrário, eu procurei me aprofundar e saber mais e mais sobre as plantas, saber mais e mais sobre os benefícios, como cuidar, quais plantas eram indicadas para qualquer tipo de tratamento, de problema, seja preventivo, seja curativo. E isso trouxe muitos benefícios ao longo da minha vida e de pessoas que me acompanharam, que nesse período todo foram também absorvendo esse conhecimento e aplicando, tanto na vida diária, quanto em situações específicas, de caso em que tinham algum problema e trataram com alguma planta que eu tenha indicado
por conhecimento, que eu tenha indicado por saber os benefícios que aquela planta traria. Eu me lembro, desde que eu era criança, a minha avó e a minha mãe utilizando essas plantas para cuidar de mim, dos meus irmãos, dos meus primos e já começar a implantar em mim essa paixão. E foi em torno dos meus 8 a 10 anos, eu não me lembro exatamente quando, que eu tive o meu primeiro contato com os probióticos. Eu vou contar para vocês o que são probióticos. Me aguardem. Foi nessa época que a minha mãe ganhou uma mudinha de umas sementinhas brancas, parecia um floquinho de neve. Pois é, naquela época a gente chamava de bichinho do iogurte ou iogurte caseiro. Eu não sabia, eu estava tendo meu primeiro contato com o kefir de leite. A minha mãe fazia e eu me lembro dela trocando o iogurte continuamente. Ela fazia a troca do leite do iogurte todas as tardes, batia aquele iogurte com frutas para mim, para os meus irmãos. Um fato interessante, a gente ficava doido para comer aquelas sementinhas. A minha mãe, claro, isso há 40 anos atrás, falava com a gente que não podia comer, que ia nascer bichinho da barriga da gente. O mais interessante é que comer o kefir é super saudável, mas naquela época a informação era muito pouca e a gente não sabia disso. A minha mãe, dia após dia, ia preparando iogurte para nós. Meus irmãos e eu éramos apaixonados. E nessa mesma época, chegou ao Brasil, na década de 80, as primeiras mudas do kombuchá. Mas também não havia muita informação. O kombuchá também é um probiótico maravilhoso. Naquela época, nós não sabíamos o nome. Então, kombuchá, ninguém não tinha nem ideia do que era. Chamava-se de alga do chá verde. E eu me lembro ainda, a minha mãe colocava uma tigela branca, assim, em cima da geladeira, amarrava um tecido na boca. Eu não me lembro bem do tecido, mas eu me lembro do cheiro que exalava quando fazia a troca, porque ela tirava, colocava em cima da pia, ia fazer a troca. Aquele cheiro delicioso daquele chá fermentado. E ela fazia a troca do chá do kombuchá e nós tomávamos. Eu lembro o seguinte, o meu irmão, ele tentava colocar um banquinho do lado da cadeira porque ele queria beber o chá antes da hora, de tão gostoso que era. Naquela época, eu tive os meus primeiros contatos com os probióticos. Só que, como eu disse, as informações eram tão pequenas e as pessoas perdiam as mudas por não saber ao certo como cuidar, por não saber ao certo os benefícios que elas traziam. Eram apenas alimentos gostosos, mas não se sabia quantos benefícios eles traziam para a saúde. Não haviam essas informações, mas, mesmo assim, nós tínhamos o hábito por muito tempo de fazer uso daqueles probióticos. E eu vou falar, era um período em que nós tínhamos uma saúde plena. Nós não tínhamos problema nenhum, não havia anemia, não haviam diarreias. Nós tínhamos aquela coisa que a pessoa fala assim, olha, eu estava bem de saúde e não sabia, A gente não tinha essa comparação que hoje a gente tem em relação a quem está saudável, quem não está, mas nós vivíamos um período de muita saúde. Mas aí a vida vai tomando outros rumos, Nós perdemos as mudas na época, não sabia, como eu disse, cuidar, acaba perdendo mesmo, e eu dei um prosseguimento à minha vida. Não abandonei a questão do uso de plantas, mas também não me lembrava muito daquelas aquelas mudas que a gente tinha no leite, no chá. Deixei de pensar naquilo. Há cerca de 10 anos atrás, eu estava trocando mudas de plantas mesmo com uma pessoa e essa pessoa chegou na minha casa. Eu me lembro assim perfeitamente, um copinho descartável, esses de 200 ml, sabe? Com um tantinho assim d'água e uns grãozinhos assim gelatinosos, cristalizados dentro. E eu olhei para aquilo, eu nunca tinha visto na minha vida. Eu olhei de forma estranha e perguntei, o que é isso? Ela falou para mim, olha, isso é uma planta, isso é uma muda de planta que a gente cultiva na água. Eu, que legal, uma planta aquática. Ela, é mais ou menos, mas assim, isso é para você fazer um chá, você vai fazer uma água com açúcar, às vezes você põe folhas. E ela também não sabia. Ela ganhou, dividiu comigo, mas também não sabia o que era. Eu fiquei muito preocupada, falei, bom, eu posso estar ganhando uma coisa muito boa, como posso não estar? E eu tenho um princípio muito sério comigo.
Plantas, gente, por favor, só usem se você souber que planta é, se você tiver conhecimento, mesmo que você não seja um expert, mas conheça aquela que você vai fazer uso, para que ao invés de um remédio, você não acabe tomando um veneno. E eu apliquei esse princípio na minha vida naquele momento. Eu fui direto às minhas pesquisas e não demorou muito até eu descobrir. Eu tinha em mãos uma mudazinha de kefir de água, os chamados tibicos, né? Naquele momento, através daquelas pesquisas e daquela mudinha, eu mergulhei no mundo dos probióticos, de onde eu não saí mais. Eu comecei a pesquisar sobre eles, sobre os tibicos, como cuidar, porque eu tinha em mãos. Foi assim a minha primeira experiência real de saber que eu tinha um probiótico em mãos. Eu comecei a fazer o uso dele e eu me sentia muito bem, era muito saboroso. Eu já tinha lido sobre os benefícios, eu estava apostando nos benefícios dele para o meu organismo. Mas nas minhas pesquisas eu descobri que existia uma gama muito grande de probióticos. Existia uma gama muito grande de alimentos fermentados, alimentos a favor da vida, que são os probióticos. E eu comecei a pesquisar sobre kefir de leite e kombucha. Gente, eu estava apaixonada. Eu estava assim, eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu queria ganhar uma muda de kefir de leite, eu queria uma muda de kombucha. E eu comecei a entrar em grupos, eu comecei a fazer pesquisas, e entrando em vários grupos. E eu consegui uma doadora, que por sinal, na época, já me doou os dois juntos, assim, foi muito fácil, porque às vezes hoje a gente tem essa dificuldade, uma pessoa tem um, outra tem outro, tem que ir atrás. Eu tive essa sorte de conseguir de uma vez, então eu estava fazendo uso do kefir de água, kefir de leite e kombucha. Mas eu continuei aprofundando nos estudos. E eu sempre gostei de estudos técnicos, estudos científicos, que me trouxessem conhecimentos reais. Eu não gosto muito de achismo. Então, quando eu via, por exemplo, uma informação que não batia com a lógica ou informações desencontradas sobre os probióticos, eu buscava em estudo científico um conhecimento real daquela situação ou daquela informação que eu havia obtido. Dessa forma, eu mergulhei cada vez mais e mais no mundo dos probióticos. Eu virava noites pesquisando sobre eles. Eu queria mais e mais informações. E sabe qual que é a coisa mais legal que aconteceu? Eu estava tão apaixonada que eu comecei a falar para minha família, para os meus amigos, eu comecei a chamar essas pessoas para os grupos que tinham os probióticos e eu comecei a dar informações, fazer posts nos grupos. Eu comecei a fazer receitas, comecei a postar. E com isso, algumas pessoas começaram a me procurar, tanto para querer a doação, quanto informações. Essas pessoas, elas também estavam sedentas como eu estava, elas também queriam aquele conhecimento e os benefícios que eu já estava testemunhando. Naquela época, a primeira coisa, eu percebi que houve uma transformação no meu organismo. Eu percebi que o meu intestino ele se regulou por completo, não haviam mais altos e baixos. Eu percebi que a minha pele estava melhor e eu percebi que eu não estava tão cansada quanto antes. Esses eram alguns dos benefícios que fizeram com que eu ficasse ainda mais envolvida com os probióticos. Pois bem, lá nos grupos, eu me lembro, no Amazonas, coincidentemente, foi engraçado porque assim, umas 3 ou 4 pessoas na época do Amazonas me procuraram, querendo doações e informações. Só que assim, gente, eu estou em BH, tá? Minas, olha a diferença. E mesmo assim, eu abri um grupo local no Amazonas para começar a conciliar essas doações. Eu passava informação e doações, mas eu não movimentava esse grupo. Eu o tinha unicamente para encaminhar doações e de algumas pessoas específicas. Eu queria ajudar, não importasse como, mas eu não movimentava o grupo. Porém, no meu pessoal, no meu Messenger, no meu Facebook, as pessoas começaram a me procurar. Elas queriam informações, doações em outros lugares. Pessoas do Rio, São Paulo e outros estados, aqui de BH também. Então, eu tomei uma decisão. Eu peguei esse grupo, que era doações no Amazonas, e transformei em um grupo que seria nacional. Eu dei a esse grupo o nome Ato de Amor Probióticos, Kefir e Kombucha.
Porque doar é um ato de amor. Doar probióticos, doar informação, doar o tempo para fazer aquilo que eu gostava, doar o tempo de estar com outras pessoas ensinando aquilo que eu já tinha aprendido e que eu realmente amava fazer, que era passar essas informações. O grupo, que inicialmente deveria ser um grupo nacional, cresceu. Hoje nós temos membros em vários lugares do mundo. O grupo Ato de Amor tem em torno de 15 mil membros e nós continuamos fazendo esse trabalho. Além do grupo Ato de Amor, nós temos também o grupo Saúde e Vida com plantas e probióticos. Porque no Ato de Amor a gente se restringe a falar só de probióticos. No outro grupo, no Saúde e Vida, a gente também fala sobre plantas, seus benefícios, como cuidar. Fala sobre a beleza de se ter flores em casa, porque muitas vezes não precisa ser uma planta medicinal que você vai ingerir. Sabe aquela planta muito bonita que você sente paz ao olhar para ela? Pois é, isso traz saúde. E nós estamos, nesses últimos 10 anos, trabalhando em cima desse ideal de levar saúde a quem quer que seja. Hoje, além do Facebook, nós temos o Instagram, nós temos o site, nós temos o nosso canal do YouTube e é gratificante ver o número de pessoas que interagem com esses canais. Então, cada vez mais eu tenho alegria, eu tenho prazer em compartilhar essas informações, em trazer para quem está me ouvindo alguma forma de mudar a saúde, de uma forma natural, de uma forma saudável. É dessa forma que eu quero ajudar você. Então, se você chegou até aqui, é porque você se identifica com algo que eu estava falando. E eu te pergunto, em qual dos dois grupos você se encaixa? Você está no grupo dos que apenas estão doentes? Ou você já se conscientizou da necessidade de fazer essas mudanças e de trazer uma vida mais saudável para o seu dia a dia? Eu posso te ajudar, mas como o assunto é muito extenso, é assunto para muitos vídeos. Nos siga em nossos canais, dê o seu likezinho, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva. Afinal, você pode receber todo esse conteúdo a partir de agora e pode mudar a sua vida.